Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Esse programa foi idealizado para ajudar pecuaristas a aumentar o lucro no confinamento. Eu sou o Marcelo Souza, médico veterinário, e hoje nós vamos conversar porque a silagem pode ser o maior desafio para aumentar a lucratividade no confinamento. E é um momento muito bom para falar de silagem. Você que é aqui do estado de São Paulo, da região centro-oeste, aqui perto de Bauru, você está vivendo, se você está aqui perto de Bauru, você está vendo tanto que está chovendo esses dias, né? E tem muito milho que está no ponto de ensilar, e aí vem o primeiro grande desafio, que é fazer a silagem numa época dessa úmida do jeito que está. O que pode acontecer? Quais são as consequências? Bom, é muito difícil, né? Mas, para dar andamento no nosso tema, nós vamos começar falando, de maneira geral, produzir silagem é uma operação de guerra, né? Porque você tem que estar realmente com tudo muito preparado, muito pronto para poder fazer rápido. A planta tem que estar no momento certo, e é uma guerra contra o tempo, uma guerra contra o oxigênio, que a gente tem que tirar do silo, afinal de contas, o objetivo de um bom silo é conservar a característica original da planta. E para isso, a gente tem que fazer tudo muito rápido para que a perda de nutrientes seja o mínimo possível. Então, a sincronia, a logística, tudo que você tem que fazer no momento da silagem, aí realmente é um grande desafio. Bom, nós vamos começar falando o seguinte, a primeira coisa que atrapalha, ou melhor, que dificulta, né, que leva esse desafio no momento da produção da silagem, é a condição climática, que eu já falei. Essa semana realmente é uma semana bem típica para conversar disso, né? Faz muitos dias que chove todo dia, um bom volume de água, e a planta está encharcada. Como você vai fazer silagem com uma planta encharcada? A qualidade do silo não vai ficar boa. Depois, pode ser que você atrase o ponto de colheita, pode ser que essa condição chuvosa perdure por 10, 15 dias, e aí o ponto certo de colheita também não é o ideal, não vai ser o ideal. Então a gente tem o desafio dessa janela climática, sem falar no desafio do processo, nas condições de compactação, que realmente vão fazer uma diferença importante. Se você não tem uma silagem bem compactada, então não é uma silagem, é um material armazenado em condições aeróbias, a fermentação vai ser completamente diferente. E aí chega lá na frente, o resultado de ganho de peso que você esperava no confinamento não vem, principalmente se a inclusão de silagem for um pouco maior. Quando a gente fala de uma silagem de milho, que é um alimento nutritivo, que tem um bom NDT, uma silagem bem feita, que vai levar um ganho de peso legal. Então aí, pô, Marcelo, esse ano minha silagem não está muito boa, né? Não colhi, não consegui colher no momento bom, deu algum problema de processo, de compactação. Bom, nesse momento, eu já sei que o meu resultado vai ser impactado, e é exatamente isso que a gente vai conversar hoje. Não podemos deixar de falar das condições de isolamento, né, de vedação. Hoje a gente tem vários tipos de lona, mas é um desafio com certeza. E o tempo que esse silo vai ficar ali armazenado, isso exige que você tenha realmente uma boa vedação. Se você que está chegando aqui agora, tem bastante gente chegando, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto aqui no Instagram, a qualquer momento você pode fazer uma pergunta, eu vou fazer o possível para responder. Espero poder ajudar vocês aqui que estão aqui com a gente nessa quinta-feira à noite. Muito bom. Hoje o nosso objetivo é falar quais são os problemas que podem estar acontecendo, como você identifica esses problemas, quais são as consequências desses problemas e as maneiras para resolver. E muitas vezes não dá para resolver, mas sim amenizar isso, amenizar o impacto que isso vai ter no resultado aí da engorda, da tua operação de engorda, do teu confinamento. Então, quando eu falo no uso de silagem em confinamento, quando eu falo eu vou contar com a silagem como fonte de volumoso, como fonte de fibra, como um alimento que vai me entregar nutrientes no confinamento, e realmente a primeira coisa que eu vou olhar é uma fonte de fibra. Claro, eu preciso ter um mínimo de fibra fisicamente efetiva para que a ruminação aconteça e para que todos os processos aconteçam. Eu também vou olhar para essa silagem, porque dependendo dos níveis nutricionais, ela vai colaborar de uma forma importante para o ganho de peso. Dependendo de como ela foi feita, do tamanho de partícula, de algumas características, também o ambiente ruminal vai ser influenciado positivamente por uma boa silagem. Então, eu estou dando condições para que esse rumen responda melhor a toda a carga energética que eu estou botando na dieta, e principalmente se eu estou falando de uma dieta que é desafiadora, de alta densidade energética, ou seja, uma dieta que foi projetada para ter um bom ganho de peso. Muito bom. Além disso, eu preciso falar também que uma vez que eu me proponho a usar a silagem, e isso é uma maneira de conservar um alimento, um bom alimento, esse alimento tem que ter qualidade no momento que ele é cortado, porque se ele não tem qualidade, então, obviamente, não adianta eu ter um bom processo que não vai dar certo, né? E você sabe disso, mas eu tenho que passar por isso. E, finalmente, eu tenho que conseguir abaixar o pH rápido.
porque a conservação das características nutricionais da silagem está diretamente ligada à queda do pH, porque aí para de crescer os fungos, para de crescer bactérias que são nocivas e acontece o processo fermentativo desejável dentro da minha silagem, que eu vou usar aí no confinamento. Bom, e a silagem, por que será que a silagem é o ingrediente que mais pode atrapalhar o teu resultado aí? Porque muitas vezes eu não dou a devida importância para isso, pode ser que esteja passando meio desapercebido aí, ou então porque ela, com certeza, é o ingrediente que mais pode variar. Então, se eu estou fazendo uma dieta com milho, com, por exemplo, um farelo de amendoim, um farelo de algodão, um DDG, ou uma polpa cítrica, uma casca de soja, enfim, de tudo que eu tenho na minha dieta, a silagem é o componente que é mais instável, porque ele tem um teor de umidade mais alto e porque ele deve ter passado por um processo de fermentativo. E por um processo fermentativo muito bem feito. E essa instabilidade da silagem, ela pode causar uma perda de nutrientes muito importante. Eu já vi confinamento com ganho de peso 20% menor, e a hora que a gente foi fazer a análise, o NDT da silagem estava realmente muito mais baixo por um problema de manejo do silo depois de aberto. Eu vou voltar a falar isso hoje. E também, se você está aqui com a gente, ainda não está lá no nosso canal no YouTube, Confinamento com Lucro, aproveita, que lá a gente sempre está colocando vários tipos de material para você assistir quando você quiser, materiais que são relacionados a ajudar pecuaristas para aumentar o lucro no confinamento. E muitas vezes, se você está olhando uma silagem que não está muito bacana, nem visualmente ela não está muito boa, o cheiro não está muito bom, está um pouco forte, aí você fala, Marcelo, mas isso é relativamente normal, realmente é muito difícil ter um material de excelente qualidade, você acaba achando que isso é normal. E aí não vai te proporcionar um ganho de peso ideal, um ganho médio, né, um GMD ideal nos animais no final do ciclo, porque realmente ela não entregou o que tinha. Então, a gente não pode considerar assim, Marcelo, eu tenho desvio na silagem, mas tudo bem, eu vou tocar assim mesmo. Idealmente, eu tenho que saber o que eu tenho de desvio na silagem para poder, sim, entender até quanto eu posso estar perdendo. E aí, muitas vezes, eu vou usar isso só com um mínimo de fibra fisicamente efetiva para promover uma boa ruminação para que eu possa adensar a dieta, se a qualidade está ruim. E eu vou falar de alguns problemas que podem até inviabilizar o uso da silagem e afetar diretamente o lucro, com certeza. E aí isso acontece em dois tipos, existem duas causas principais para esses problemas na silagem. A primeira delas é um problema de processo. Então, se eu tive um problema de processo, por exemplo, uma das fazendas que eu dou assistência, em um determinado ano, o silo foi construído, o terreno tinha um declive, o silo foi construído num sentido transversal à declividade do terreno. Então, a compactação desse material não ficou boa. Por mais que o trator passasse ali em cima, um lado do silo ficou mais alto, outro mais baixo. Então, um silo aéreo, né, um silo aéreo que já é um desafio fazer um silo aéreo, e aí a compactação não ficou muito boa. Então, me levou a um problema de produção dessa silagem, e obviamente que se eu não compactei, eu vou ter um problema fermentativo também ali dentro. Ou seja, a fermentação que eu precisava que acontecesse de uma forma rápida não aconteceu. Muito bom. O outro ponto, o outro caminho onde a silagem vai me dar problema é no manejo do silo depois de aberto, e nem todo mundo presta atenção nisso. E faz um pouco de qualquer jeito, assim, eu vou explicar hoje o que você pode estar fazendo aí no silo, depois que ele está aberto, que vai te levar à perda de qualidade. Se levou à perda de qualidade, então é um tanto de nutriente que está entrando a menos por boi por dia, e a gente vai ver as consequências negativas disso. Então, esse é o nosso principal foco hoje, porque se você já está com o silo pronto aí, e você precisa usar ele, então precisa entender um pouco mais do que está acontecendo. Então, nós não vamos falar detalhes hoje de processo, de planta, de época de colheita de planta, de tipo de equipamento para corte, de tamanho de partícula, de compactação, enfim, do teor de matéria seca de cada alimento, do teor de amido, porque obviamente que isso vai impactar também de que inoculante, ou melhor, que tipo de inoculante você pode estar usando, e nem alguns detalhes quando você vai fazer silagem de capim, que é muito importante e é muito benéfico, por exemplo, incluir algum material seco junto, como, por exemplo, uma silagem de mombaça com polpa cítrica junto, para aumentar o teor de açúcar e aumentar a matéria seca, mas nós não vamos falar hoje de processo. Nós vamos falar depois que o avião já está andando, e aí tem uma turbulência no meio do caminho, eu estou observando alguns sinais, alguns sintomas, alguns problemas no confinamento, e eu vou precisar saber o que está acontecendo com a silagem, se tem sinal de fumaça, tem fogo. Agora, o que pode acontecer, né? Quais são as principais consequências quando eu tenho um processo fermentativo ineficiente?
o principal problema é que o alimento perdeu muita qualidade em relação à planta original. E se eu tenho uma fermentação indesejada, com presença de oxigênio, bactérias e proteolíticas, por exemplo, alguns tipos específicos de bactérias que não são desejáveis, a aceitabilidade dessa silagem vai diminuir. O que significa isso traduzindo em miúdo? A aceitabilidade é o tanto que o boi aceita que ele come. E é exatamente isso que vai influenciar diretamente no consumo. Ah, Marcelo, mas como eu consigo saber isso? Bom, se você tem um consumo, a sua distribuição de trato é por consumo controlado, por baia de confinamento, inclusive nós falamos disso essa semana, algumas vantagens que levam a uma maior rentabilidade quando você faz uma distribuição, né? Tem uma meta de consumo de matéria seca. Então, se você tem um consumo controlado, você vai observar essa oscilação de consumo. E muitas vezes a gente não atribui essa oscilação de consumo a um problema na silagem, a um problema na aceitabilidade da silagem. E muitas vezes, quando chega no final do ciclo, a gente não entende por que o resultado não foi exatamente o que eu esperava. Por que eu não tive um ganho de peso ideal? Eu associo isso com oscilação de consumo, muitas vezes problema no score de fezes, e aí eu não chego no resultado. Aí quando eu vou fechar a boi o ano que vem, eu falo, caramba, mas será que eu vou ter lucro? Será que vai dar certo esse ano? Por que às vezes a gente não entende que um ano é bom, o outro ano não é? A silagem é o ingrediente que mais varia e que mais pode te levar a esse tipo de problema quando você não identifica a causa de uma baixa performance dentro do confinamento. Então, fora esses desvios discretos aí, que seria uma consequência de um processo fermentativo inadequado, é claro que eu posso ter um problema muito mais grave. Eu posso ter Clostridium botulinum se desenvolvendo ali, toxina botulínica, eu posso ter fermentação alcoólica, enfim, eu posso ter uma série de problemas que vão levar uma presença massiva de micotoxinas ali, que são toxinas produzidas por fungos que se desenvolvem porque essa silagem não está com pH ideal para impedir que isso aconteça. Lembra que eu falei, o pH tem que estar baixo. Você tem medido o pH da silagem? Essa é uma dica bem bacana, não é difícil. Então, a partir do momento que eu tenho desenvolvimento, por exemplo, de fungo com produção de micotoxina, dependendo do grau de contaminação, eu posso ter surto de mortes por contaminação, por intoxicação, na verdade, dos animais com micotoxinas oriundas da silagem. Mas você não precisa esperar dar esse nível de problema para ir olhar. Muito antes disso já dá para perceber que tem alguma coisa errada e você precisa atuar, porque senão vai acontecer exatamente isso que eu acabei de falar. Chega lá no final, você não sabe por que o ganho de peso não veio, não aconteceu. No ano passado, no dia 23 de setembro do ano passado, eu estava numa fazenda aqui na região de Bauru, e aí eu chego lá bem cedo para acompanhar a leitura de coxo, dar uma olhada nos coxos. E aí eu vi que em alguns coxos tinha uma sobra 2. E não é comum, porque o gado já estava na metade do ciclo, assim, já estava comendo bem, estava com consumo bom. É uma dieta boa, uma dieta que estava levando a um ganho de peso médio acima de 1,8 kg por dia, uma dieta boa. E alguns coxos com muita sobra. E aí, quando acontece isso, eu começo a perguntar, a conversar com o pessoal, com a turma que está passando o trato, conversa com o proprietário, com o filho do proprietário, anda aqui, anda ali, começa a olhar tudo, tem que perder um tempo na fazenda quando isso acontece para você conseguir entender, ou pelo menos identificar as principais causas, por que será que estava sobrando muita comida naqueles coxos. E aí eu cheguei na armazenagem, no local de armazenagem dele, olhei os alimentos, inclusive nesse lugar, o galpão de armazenagem é bem isolado, e depois eu fui lá no silo. Quando eu cheguei no silo, eu levei um susto, porque tinha presença de fungo visível a olho nu. Então eu olhei ali e eu detectei as manchas brancas, que são as colônias de fungos que estão ali. E aí eu cheguei mais perto e comecei a ver. A hora que eu cheguei perto para olhar, aquela parte do silo tinha sido feita com uma planta muito madura, uma fibra muito longa, um milho que passou muito da época de colheita. Tinha baixa inclusão de grão, e isso, de olhar, você já percebia, mas a gente fez a análise depois, baixa inclusão de grão, e aí com pouco açúcar, e como a fibra está muito, a composição dela é diferente, tá uma fibra que é difícil de cortar já, e esse material mais velho, ele forma como se fosse um colchão de ar ali, impedindo que a compactação aconteça de uma forma ideal, mesmo que o trator passe muitas vezes. E aí eu comecei a mexer nesse silo, conforme eu mexia, eu via ali a colônia de fungo espalhada no painel inteiro do silo. Esse lugar, ele já usa um blend adsorvente de micotoxinas, um blend bacana.
Então, eu não cheguei a ver problemas nos animais, nem problemas de performance dos animais, mas em alguns coxos tinha sobra. E aí a gente percebe que o grau de contaminação que tinha ali muda a aceitabilidade da dieta de uma forma geral. Muito bom. Se eu não tivesse trabalhando ali, se não tivesse protegendo os animais com esse tipo de aditivo, provavelmente eu teria diarreia, eu teria uma queda de consumo muito maior e os índices de ganho de peso serão afetados mais negativamente, ou seja, reduz o ganho de peso de uma forma importante. Então, esse é um problema que a gente tem que ficar muito atento. E muitas vezes, o que acontece é que o silo foi feito de uma forma que o processo fermentativo simplesmente não aconteceu, o pH não caiu, e em outros momentos esse silo estava bom, mas o manejo dele depois de aberto é que prejudicou. Agora, como eu vou lidar com um silo que tem um processo, um problema de processo fermentativo muito grave? Você pode até ter que considerar descartar esse material ou usar o mínimo possível, dependendo do grau de problema que tiver ali. Porque ele atrapalha de uma forma muito importante o consumo. E quando eu levo muita contaminação para dentro do rumen, eu levo um desafio muito grande de bactéria, de micotoxina, porque está totalmente contaminado esse silo, a imunidade do animal cai. Estou levando muita bactéria, muito vírus, muito problema ali para dentro do rumen. Então, a resistência orgânica do animal, ela diminui. E aí, o meu resultado lá no final vai ser um problema seríssimo. Você vai, numa situação dessa, o teu ganho de peso vai ser muito abaixo do esperado, muito abaixo do ideal. E aí, o que acontece? Prejuízo. Aí você fala, Marcelo, tá difícil conseguir fechar a conta esse ano, os alimentos estão muito caros. Justamente, os alimentos estão muito caros esse ano. Então, se eu tenho um problema como esse acontecendo, aí acabou. Não adianta chorar, porque não vai fechar a conta mesmo. O ganho de peso vai ser baixo. Então, muitas vezes não adianta eu buscar alternativas que me levam a um custo baixo, e isso serve, por exemplo, quando eu vou comprar uma silagem fora da propriedade e trazer para a propriedade, e essa silagem estava ali dentro de um silo, e eu tirei, botei num caminhão de alguma forma, eu descompactei, o oxigênio entrou de novo ali dentro da massa, e aí esse ar que entra ali, que ela não está mais prensada, não está mais compactada, dispara um processo de respiração, uma refermentação, e a qualidade desse silo vai por água abaixo, todas as bactérias que começam a refermentar ali consomem energia em matéria seca, produzindo água, e vem os fungos na sequência e produzem as micotoxinas. Então, são dois problemas muito sérios de manejo de silo depois de aberto, que vão levar a um desafio muito grande dentro do rumen, né? E aí, se você quiser uma ideia, por exemplo, de como avaliar, como utilizar, de alguma maneira, avaliar a qualidade do teu silo hoje. Existe um trabalho da Embrapa Pantanal do ano de 2003, e lá eles falam alguns parâmetros para você medir a qualidade do silo. Você manda para o laboratório, faz algumas análises, são 4 análises, e aí cada resultado, eles têm lá uma tabela que dá um score, uma pontuação, deve chegar lá no final, você vai saber qual é a pontuação da silagem que você está usando. E esse trabalho, ele foi feito pela Embrapa, lá Embrapa do Pantanal, e ele mede alguns níveis que indicam se o processo fermentativo foi bem feito ou não. Se você quiser saber mais sobre isso, pode mandar mensagem para a gente aqui, ou então fica atento, porque nos próximos dias a gente vai estar na semana Confinamento com Lucro, provavelmente você vai receber esse convite aí nas mídias sociais para se inscrever na semana Confinamento com Lucro. Lá eu vou abordar esse e outros temas que impactam negativamente no lucro no confinamento. Muito bom. Uma coisa que é possível fazer e que é simples para aplicar na fazenda, no confinamento, é medir o pH do silo. Porque o pH, ele vai me indicar se o processo fermentativo foi bom ou não, se eu posso ter um problema ou não. E esse pH, o pH ideal, ele está associado ao teor de matéria seca daquela silagem. Então, por exemplo, se eu tenho um silo de milho que está com 30% de matéria seca, um pH ótimo para a conservação desse silo deve ser abaixo de 4,2. Se ele tiver entre 4,2 e 4,4, ainda está bom. Se ele tiver acima disso, a acidez do material não é suficiente para impedir que bactérias consumam energia desse material. E aí você está botando, mais uma vez, bucha para dentro do boi. Ah, Marcela, mas é muito grosseiro isso. Não, é um ajuste fino. E o que eu estou querendo dizer aqui é que se a gente tem uma projeção, se a gente tem uma necessidade de chegar num ganho de peso ideal, e eu tenho uma situação dessa, eu não vou chegar, e daí eu não sei por quê. Então,
essa dosagem de pH é um parâmetro importante para você saber se realmente está indo tudo bem, se é um bom indício, é um bom indicador de qualidade do silo. Uma vez, eu estava visitando um confinamento, junto com o técnico, que é um amigo meu, inclusive, e a gente estava falando de problemas de qualidade, a gente estava falando, assim, de controle de toxinas nos alimentos que levam a problemas. E a gente começou a andar o confinamento, chegamos em uma das baias e tinha uma fêmea caída no chão, a gente foi lá ver e ela estava morta. E ele falou, nossa, né, e estava tudo bem no dia anterior, a ronda sanitária tinha sido feita, nenhum indício, nada diferente. Aí ele falou assim, Marcelo, uma coisa, hein? Eu tô no final do silo, esse silo não tá muito bom. Aí eu falei, vamos lá ver? E aí a gente foi lá ver. Quando eu cheguei lá, não é que o silo não estava muito bom. O silo realmente tinha só o fundo dele e ele estava aberto. Não era mais um silo, era um alimento armazenado ali ao ar livre. Um cheiro de álcool absurdo, um cheiro fortíssimo de ácido acético, enfim. Ele nem quis analisar, ele falou, vou descartar esse silo porque já deu problema. Agora, uma vaca, ele perdeu. E o quanto ele perdeu de performance antes disso acontecer, quando ainda não tinha chegado nesse ponto do silo, que estava o foco da contaminação. Mas todo o resto já vinha com um problema ruim, lá naquele final. E aí, durante alguns dias, os animais deixam de comer. E aí, se você mede o consumo, você vai ver lá que o consumo estava bom, daqui a pouco começa a cair. Começa a cair, daqui a pouco começa a sobrar alimentos, começa a aumentar a tua sobra. Aí, daqui a pouco você corrige e sobe. Então, a gente chama do famoso efeito serrote, e aí isso é negativo, né? Nos dias de hoje, do jeito que cada vez mais você precisa ser eficiente para ganhar dinheiro, para fechar a conta, não pode contar com esse tipo de problema de jeito nenhum. Então, nesse caso, até perder um animal. Agora, quais são os problemas com o silo, com o manejo do silo depois que ele está aberto? Todo o seu problema começa quando o oxigênio do ar entra em contato com a massa ensilada, como eu disse, que começa a refermentação, e aí vem a explosão de crescimento de micro-organismos, principalmente bactérias, que fermentam os carboidratos que estão ali. Esses carboidratos são energia que vão levar a ganho de peso. Então, em vez do boi comer o carboidrato, quem come é a bactéria. E aí, a bactéria, no processo fermentativo, ela produz CO2 e água. Ela consome matéria seca, bota água livre, e aí esse pH sobe, e aí o fungo vem na sequência, aproveita, oportunista, fungo filamentoso, produz micotoxina, toxina produzida por fungo, aflatoxina, zeralenona, enfim, ou vários tipos diferentes de micotoxina que levam à perda de ganho de peso, que reduzem o ganho de peso. E já reduziria, mesmo antes disso, já teria um ganho de peso menor, porque você está dando um alimento que tem menos energia. Então, é a mesma coisa que eu botar um pouco de água na gasolina e botar no motor do carro, né? Só que isso não acontece sim, sempre acontece e de forma discreta, quando você erra nesse manejo de silo. Então, em que situações na prática que isso acontece? Quando eu tiro a silagem, por exemplo, eu tenho um local de armazenagem da parte mais seca da dieta, milho, caroço de algodão, se é que você usa isso, farelo de soja, enfim, não sei quais são os componentes da sua dieta, mas eu tenho um lugar que eu guardo os constituintes secos da dieta e eu tenho a silagem que está no silo. Eu vou lá, tiro a silagem, tiro toda a silagem que eu vou usar em um dia, em 2 dias, é muito comum ver isso, hein? Tiro toda a silagem que eu vou usar em 2 dias e deixo lá num canto no barracão. Ah, Marcelo, mas não tem jeito de eu fazer diferente. A minha operação é complexa. Ó, vou te dizer, dá um jeito, porque 2 dias esse material em contato com o oxigênio ali, esquece, é queimando dinheiro, ó. Põe um pouquinho de dinheiro ali, põe uma brasinha e vai queimando bem devagar, bem pouquinho assim. É isso que você está fazendo. Porque a partir do momento que descompactou, dançou. Vai perder energia, vai perder NDT, vai ter contaminação com fungo e micotoxina. E quando você tem uma propriedade, não produz a silagem, e aí você vai comprar isso fora, em vez de você comprar os bags compactados, você compra isso aberto, você não está trabalhando com silagem. Você está trabalhando com um alimento que já não é mais silagem. É muito complicado isso. E por mais que, quando eu atendo assim, propriedades menores, me perguntam, Marcelo, mas eu só tenho isso, tenho que usar, muitas vezes eu não consigo ter outra coisa, então eu compro. O meu cliente vai lá e compra, e depois ele fala, nunca mais eu uso isso. Porque, obviamente, que numa situação dessa, queira ou não queira, pode ter certeza que vai ser melhor, vai dar mais certo usando um bagaço de cana seco. Mas esse não é o nosso assunto hoje, mas é muito importante considerar outras opções de volumoso quando eu preciso comprar de outro lugar, transportar isso
para o meu confinamento, e aí simplesmente esse material não é mais silagem. E o erro mais comum que eu vejo no manejo de silo depois de aberto é exatamente esse, é quando esse silo é transportado de um local para outro e fica ali muito tempo em contato com o oxigênio, e todas essas consequências acontecem, toda essa perda de qualidade, todo esse alimento contaminado que está indo para dentro dos bois. E não pensa que você vai detectar isso visualmente, porque não vai acontecer. Nesse caso, o processo fermentativo foi bem feito e o silo só é transportado de um lugar para o outro e visualmente ele vai estar bom, mas ele vai estar quente, porque a fermentação também produz calor. Ah, Marcelo, mas silo sempre esquentou. Pera lá. Depende do tanto que esquente, do tanto de tempo que ele fica esquentando. Idealmente, se eu tenho um bom manejo, ele tende a esquentar menos, ou de repente eu consigo trabalhar com uma oscilação de temperatura bem pequena, porque assim, zero é impossível. Mas se eu sei que isso acontece, eu tenho que saber o quanto isso acontece. Eu vou voltar a falar um pouco mais disso mais para frente no nosso bate-papo de hoje. Agora, que tipo de problema que eu tenho, que tipo de problema que eu posso ter com a silagem que é mais perigoso, assim, vamos dizer assim, que me leva ao maior risco dentro do confinamento? São as sobras que ficam grudadas no final do silo. Eu dei um exemplo aqui agora há pouco, de morte de animal, porque eu usei resto, fundo de silo, então nos cantos do silo, num silo trincheira, por exemplo, ou então eu tenho um vagão misturador que deixa acumular muito material, e aí ali no final, em algum momento ele solta esse material. Ou então eu tenho um silo, por exemplo, que teve um problema na vedação, uma lona furada, e ali naquela área ali entrou ar, entrou oxigênio, e aí eu tive um problema fermentativo ali. Ou seja, quando eu consigo perceber que eu tenho a mancha já do fungo branco, uma mancha preta de uma fermentação indesejável, aí é o mais perigoso, porque quando eu tenho concentração muito grande de toxinas de uma forma geral, eu vou ter morte de animal. Esse é o principal perigo, quando eu já enxergo problema. Problema de consumo, com certeza, mas além do problema de consumo, eu também vou ter a morte do animal. E no dia a dia, na correria, né, quem está lá fazendo trato, usando lá uma pá carregadeira para pegar o silo, muitas vezes pode não ver e não conseguir evitar, e pegar esse resto de silo que vai estar muito contaminado. E como que a gente faz para trabalhar esse ponto? A gente tem que esclarecer, a gente tem que conversar. Eu tenho conversado com as pessoas que estão no dia a dia ali no campo, e primeiro eu tenho que mostrar o que está acontecendo para depois eu pedir e explicar por que tem que ser feito diferente. Aí eu tenho que checar alguns dias, estar ali junto e no fim eu consigo sim reverter uma situação dessa. E isso afeta negativamente o teu resultado de ganho de peso, de lucro, de negócio de uma forma geral, né? Porque nós estamos falando aqui de confinamento como negócio, não é mais uma engorda de boi simples. Hoje eu sei que, e eu não só sei, como as pessoas me mandam mensagem, Marcelo, com esse preço de alimento, pode chamar o Papa no Vaticano que não vai fechar a conta. E eu vejo muita gente fechando a conta. Obviamente, a produção de carne tá bem forte, mas eu também vejo muita gente não conseguindo lucro. E aí, quando eu tenho esses problemas na silagem, eu não consigo saber que eu estou perdendo matéria seca e perdendo nutrientes se eu não fizer análise, se eu não estiver acompanhando a matéria seca. Como eu disse anteriormente, essa refermentação, esse problema, essas bactérias, elas consomem o carboidrato e entregam CO2 e água. Então, eu tenho diminuição, redução da matéria seca desse silo. Então, isso eu consigo perceber. Depois, eu já disse também a consequência negativa na performance da presença de micotoxinas, que são essas toxinas produzidas pelos fungos, que a avicultura e a suinocultura já combate há muito tempo. E combate de rotina. Se você for numa granja de suínos, se você for numa granja de frango, e olhar a ração, tem lá absorvente de micotoxina e muitas vezes de amplo espectro, que acaba neutralizando o efeito negativo dessa micotoxina, que iria entrar no fígado, consumir energia e reduzir o ganho de peso e abaixar a imunidade dos animais. E além disso, outras toxinas que afetam muito negativamente o consumo, por exemplo, as produzidas pelo Clostridium, por alguns tipos de Clostridium, que são a putrescina e a cadaverina, como o próprio nome diz, são toxinas que têm um cheiro de podre, que têm um cheiro muito ruim, e aí o animal realmente refuga o coxo. Então, sobra de coxo importante de um dia para o outro que não vinha acontecendo, corre no silo, dá uma olhada, porque pode ser aí a fonte do problema, e tudo isso junto vai te afetar negativamente, porque lá no final
é dinheiro a menos entrando na conta, são menos arrobas sendo produzidas e menos dinheiro entrando na conta. Então, é prejuízo por uma situação relacionada à silagem. Agora, então tá bom, já entendemos, já conversamos bastante sobre isso, vamos passar agora para a parte da solução. O que eu faço, né? Como eu consigo corrigir esse problema na prática? Aqui, a partir do momento que você conhece, você já tem a informação, então você precisa tomar uma decisão, precisa proteger o animal. Se eu tenho uma situação de um silo que não está muito bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é analisar esse silo e ajustar a dieta. Eu tenho que contar muito pouco com esse silo. Eu já sei que ele não está legal, mas eu preciso de alguma fibra e eu consigo usar, mas eu preciso ajustar a dieta. E se ele não está legal, se visualmente e eu faço análise ele não está legal, aí eu tenho que proteger os animais contra essas micotoxinas produzidas pelos fungos que estão ali, para não ter impacto negativo no ganho de peso. É importantíssimo isso. Se eu faço isso, eu evito, por exemplo, efeitos negativos, muitas vezes no consumo e principalmente na alteração do score de fezes, ou seja, eu vou evitar que os animais tenham diarreia em vários níveis, eu vou evitar que eu perca alimento nas fezes, nessas diarreias que o animal está tendo, pela presença dessas micotoxinas, eu vou impedir que o ganho de peso seja diminuído, eu vou impedir que haja uma redução no ganho de peso devido à presença dessas micotoxinas nesse silo que não está muito bom. E aí, essa é uma forma importante de corrigir o problema na prática. E o que... Quando eu percebo que tem alguma coisa, se eu percebi que tem alguma coisa, eu sei que está acontecendo alguma coisa, o que não pode acontecer para o teu lucro não diminuir é justamente você não olhar para isso. Tive um sinal ali de uma redução de consumo. Opa, eu estou vendo problema no score de fezes. Meu silo está com uma cara diferente. O que eu tenho que fazer? Tem que avaliar. Coleta, análise. Coleta amostra, faz análise. Uma amostra bem coletada, bem acondicionada, enviada para um laboratório. Tem vários laboratórios aqui, a gente conhece muitos. E se você precisa de alguma ajuda nesse sentido, só entre em contato com a gente, mas na web você acha vários laboratórios e aí você pega e avalia. Porque se você não tem tempo para avaliar, falar, Marcelo, o ano passado foi um ano difícil de fazer silo, faltou muita água, o milho não ficou bom, pouco grão e não deu boa silagem. Mas eu tô com um problema aqui, mas não foi isso não. Não pode ser isso não. Isso é o que não pode acontecer, porque depois de tudo isso que você ouviu aqui hoje, você já sabe quais as consequências de um silo ruim, de um silo com problema fermentativo e também de um silo que foi mal manejado depois de aberto. Então, avaliar a qualidade da silagem é uma oportunidade importante de melhorar, se você faz na fazenda, se avalia a qualidade da silagem, é uma oportunidade importante de melhorar o processo no ano seguinte. De chamar todo mundo e falar, turma, o que aconteceu? O que a gente pode fazer de melhor nessa silagem? De treinar essa equipe de campo para melhorar o resultado econômico lá no final, de corrigir esse problema, sabendo que tem esse problema, atuar, corrigir, usar um tipo de aditivo, adsorvente de amplo espectro para corrigir esse tipo de problema, mudar o processo de produção dessa silagem, mudar alguma coisa, seja o equipamento que você usa para cortar, seja o tempo de compactação, ou entender o que você precisa melhorar para o ano seguinte ter um resultado melhor. E o contrário disso é falar assim, está cada vez mais difícil fechar a conta no confinamento. E talvez chega no momento que você fala, você só vê uma solução, que é arrendar a terra, né? Não dá mais para engordar boi, vou arrendar. E antes de fazer isso, vamos olhar cada ponto que pode tirar o seu lucro, vamos melhorar, vamos corrigir cada um desses pontos. É justamente por isso que a gente está aqui, para ajudar nesse sentido. Agora, quando uma forma errada de resolver problemas que são ligados à silagem, você não sabia disso, é esperar ver sinais nos animais, esperar ver diarreia, esperar ver muitos animais com sintoma respiratório, fala assim, Marcelo, esse ano os animais estão, tem muito animal ficando meio ruim, ficando meio doente fácil, estou com incidência de pneumonia, estou com incidência de diarreia, estou vendo que tem alguma coisa errada, ou seja, a imunidade desses animais já está baixa. Então, quando você espera acontecer algum problema desse para agir, você já vem perdendo dinheiro, porque o animal com imunidade baixa, não sei se você pegou algum vírus esses tempos atrás aí e ficou uns dias em casa, né? E aí
a vontade de comer diminui muito. Então, o animal que tem imunidade baixa, que tem algum tipo de bactéria ou vírus desafiando, ele come menos. Ele tem uma ingestão de matéria seca menor, come com menos vontade, gasta energia para defesa, produção de anticorpo e tal, ele gasta mais energia, ele tem menos energia, então o ganho de peso é afetado. Então, esperar uma redução brusca no trato, não olhar para a silagem antes, falar, Marcelo, aqui em casa isso não acontece, não, eu já confino há muitos anos, e essa é uma frase que a gente tem que tomar cuidado. Aqui em casa não acontece isso, eu confino há muitos anos, eu te convido a mudar essa frase. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui em casa em relação a esse problema da silagem. Eu vou entender como esse problema da silagem pode estar acontecendo aqui na minha casa e depois eu te conto. E aí você vem aqui, escreve para a gente depois, deixa o seu comentário aqui, porque você ajuda também outros pecuaristas que vão ver esse material depois, ele vai ficar disponível aqui na web, e uma mão lava a outra, um ajuda o outro, e o nosso país continua crescendo em produtividade, produzindo mais carne, exportando mais carne, é justamente isso que a gente quer, que a gente deseja. Então, se eu sei que eu estou tendo um problema, como que eu ajo preventivamente? Eu uso um produto para me proteger, por exemplo, dessas toxinas que estão presentes ali na silagem. E para deixar bem registrado, né? Consequência, quando você toca o confinamento, ignorando esse tipo de problema, achando que silagem tudo bem, pode estar ruim, pode estar boa, mas eu vou só ajustar a dieta, não vou fazer mais nada. Os dois principais problemas são redução de consumo e perda de desempenho. E se você mede o consumo de cada lote, de cada baia, ano após ano, você vai conseguir perceber isso. Por isso é importante medir o consumo de matéria seca. Foi o que a gente conversou 2 dias atrás, e a gente tem esse material disponível aqui para você ir lá e olhar novamente. E também, de novo, se você quer entender esse e outros pontos, fica atento, porque daqui a alguns dias a gente vai ter a semana confinamento com lucro, e lá a gente conversa estratégias que ajudam a aumentar o lucro no confinamento, ajudam produtores, pecuaristas a aumentar o lucro no confinamento. Então, hoje eu já sei que um problema relacionado à micotoxina ele reduz em 15% o ganho de peso, isso talvez seja a consequência mais grave que passa desapercebida, porque eu não consigo perceber sinais clínicos dos animais, mas eu consigo ver que naquele ano meu ganho de peso não foi legal. Não consegui chegar no número, mas Marcelo, o tipo de animal aqui em casa era parecido, eu faço isso há muitos anos, o tipo de alimento que eu uso é parecido, mas não sei o que aconteceu esse ano. Aí sim, a toxina pode ser uma causa importante de queda de performance que você não estava olhando para isso. Então, o que pode ser feito para a gente acabar a nossa conversa hoje? O que pode ser feito? Quais são os 3 passos que você pode fazer para atuar, para evitar que uma silagem que tenha problema leve a prejuízo aí dentro do seu confinamento? Primeiro, analisar o silo no momento da abertura, a hora que você abre ele. Então, abriu o silo, faz análise, coleta análise. Depois, periodicamente, análise de matéria seca de silo, idealmente, a gente tem que fazer toda semana, talvez, dependendo da região que você está, mais vezes que isso, dependendo da região que você está, uma menor frequência, mas tem que ser feita a análise de matéria seca da silagem. Análise bromatológica também, e aí você também pode fazer análise de micotoxina para entender o quanto esse problema está te afetando aí. E aí, o primeiro passo é analisar o silo quando abre, o segundo passo é analisar o silo periodicamente. O terceiro passo é usar um blend adsorvente para resolver o problema dessas toxinas que estão aí tirando o ganho de peso. Bom, o que você pode fazer para evitar perda? Quando você tem uma suspeita de um problema com o silo depois de aberto, é justamente isso. É entender o quanto ele está contaminado e proteger os animais. E saber que dessa forma você consegue até usar esse silo, você consegue neutralizar os problemas que estão ali e manter um ganho de peso e até aumentar o ganho de peso muitas vezes. Agora, se você não acessa essa qualidade, não neutraliza essas micotoxinas, então aí não tem jeito, aí a gente perde dinheiro porque a gente tinha algum problema ali. E além disso, hoje a gente já sabe que existem aditivos que contêm, por exemplo, probióticos, pré-bióticos, que são bactérias, leveduras, parede celular de levedura, alguns tipos de bactérias, alguns tipos de adsorventes inertes que vão ali no rumen e ajudam a microbiota, o microbioma ruminal a se desenvolver melhor, que ajudam essas bactérias que são muito importantes para você ter um processo fermentativo legal,
e converter melhor os alimentos. Então, vai melhorar a conversão alimentar, vai melhorar lá na frente a eficiência biológica desse animal. Eu estou conseguindo usar melhor os alimentos que estão presentes na minha dieta. Então, prebióticos, probióticos e beta-glucanas são importantes para melhorar a resistência orgânica dos animais. Quando eu tenho um problema com a silagem, que eu estou mandando bactéria para dentro do boi, que eu estou mandando toxina para dentro do boi, micotoxina, fungo, é muito benéfico quando eu ajudo as próprias bactérias do rumen a lutar contra esses agentes agressores. As bactérias do rumen a agir defensivamente. Só que elas não agem só defensivamente, elas também melhoram a sua produção de nutriente, de energia ali dentro. Os processos fermentativos acontecem de uma forma melhor, e aí eu mato 2 coelhos com uma cajadada só, trabalhando com esse tipo de nutriente, de aditivo nas dietas de confinamento. Bom, então hoje nós falamos em problemas, como os problemas com a silagem diminuem o lucro no confinamento, o que acontece com o silo depois de aberto, essa refermentação, quais são os problemas ligados a essas bactérias que consomem matéria seca e NDT, quais são os problemas ligados à presença de micotoxinas, que são toxinas produzidas pelos fungos, como neutralizar essas micotoxinas e como aumentar o ganho de peso no confinamento agindo dessa forma. Se você tem alguma dúvida, se você gostou desse vídeo, pode compartilhar, fica à vontade com seus amigos que são pecuaristas, pode deixar o seu comentário, pergunta, deixa aqui o que você achou, porque para a gente é bacana, a gente está sempre fazendo um material diferente, então pode deixar aqui suas dúvidas.